soltou? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de ciências da natureza. Sexto ano, aqui. Grupo 4, nós estamos aí começando o nosso segundo bimestre. No grupo 4 nós vamos falar sobre tempo. No capítulo 9, água e origem da vida. Módulo 28 é surgimento da vida. Os objetivos dessa aula: reconhecer a água como elemento essencial à vida humana e os demais seres vivos, bem como a necessidade de uso racional para garantir a sua conservação. Água e origem da vida. Pessoal, nós já falamos um pouco sobre a Terra, como a Terra surgiu. E quando ela surgiu, ela era uma imensa bola de fogo. E com o passar do tempo, ela foi resfriando. E esse resfriamento foi formando os vapores de água. Esse vapor de água foi para a atmosfera. E lá na atmosfera, ele volta em forma de chuva. E quando essa chuva volta, começa a resfriar o solo, formando as rochas. Então, estima-se que a vida surgiu no planeta por volta de 3,5 bilhões de anos. Uma das condições para que essa vida surja aí seria a formação, as condições utilizadas para verificar a possibilidade dessa existência da vida e outros planetas. É a presença de água. Sem água, água no estado líquido, não seria possível haver vida. Porque, inclusive, quando começa a procurar outros planetas em outro sistema, a primeira coisa que eles começam a procurar é se existe água no estado líquido, porque aí eles podem verificar se tem algum tipo de forma de vida. Atualmente, evidências científicas sugerem que a vida no planeta Terra surgiu em ambientes aquáticos. Então, eles acreditam que a vida tenha surgido nos oceanos primitivos, lá no começo, quando ele começa a formar esses oceanos. Nós temos aí, olha, na apostila vocês vão ver essa parte aí, que ele fala da formação do vapor de água e como esse vapor de água volta para a terra em forma de chuva. E ao cair no solo, ele vai resfriando esse solo que ainda está em alta temperatura e resfriando, e ele vai se solidificando, formando as rochas. E formando as depressões, lá dentro dessas depressões começam a acumular a água que vão formar os oceanos. E aí, com o passar do tempo, a gente vai perceber que com a atmosfera primitiva, nós vamos ter a formação de alguns tipos de vida. Origem da vida. Não há uma única explicação para a origem da vida no planeta Terra. Então, a gente não tem como descobrir, mas tem-se uma possibilidade. A teoria mais aceita é que os seres vivos tenham originado nos oceanos primitivos, a partir de substâncias orgânicas. Quais são essas substâncias orgânicas que a gente fala? São as substâncias que são formadas principalmente pelo elemento carbono. Então, essa substância que contém o carbono são elementos químicos essenciais, principalmente para que haja a formação da vida. Nós temos aí, olha, mostrando numa figura, quando os oceanos se formaram, esses oceanos primitivos, com a atmosfera, mais a radiação solar, mais as descargas elétricas produzidas pelos relâmpagos e raios, começaram a se juntar essas partículas. Então, moléculas orgânicas se formaram nos mares primitivos e foram dando formação
as primeiras substâncias que foram chamadas de coacervatos. O coacervato ele é formado por material genético, que é o DNA. E nós temos aí o surgimento dos primeiros seres vivos. Pessoal, as primeiras hipóteses sobre a origem da vida foram apresentadas na década de 1920 por dois cientistas, o russo Alexander Oparin e o inglês John Haldane. Eles, preocupados como a vida tenha formado, eles começaram a propor. Então, eles propuseram que os compostos químicos orgânicos presentes nos seres vivos teriam se originado nas reações entre substâncias simples presentes na atmosfera primitiva. Então, a atmosfera primitiva, ela era formada por grande quantidade de vapor de água, ela era formada por gás metano e amônia. Então, essas substâncias eles acreditavam que elas poderiam ter começando a se formar e dar origem lá no oceano. Aqui nós temos o Alexander e Oparin, que foi ele juntamente com o Haldane que fizeram essas hipóteses aí. Segundo as hipóteses de Oparin e Haldane, as substâncias orgânicas teriam se formado a partir de gases na atmosfera. Então, os gases da atmosfera primitivas, eles começaram a se juntar diante de forte radiação, tanto solar como da descarga elétrica dos relâmpagos. Essas substâncias teriam sido carregadas pelas águas das chuvas e se acumulado nos oceanos primitivos, formando o que se chamou de sopa primitiva. Então, formou-se uma substância grossa aí, formando pelos coacervatos. Nos oceanos, as substâncias orgânicas teriam se agregado, formando os coacervatos, que os coacervatos significa agrupamento. Observando esse coacervato em laboratório, os pesquisadores, eles concluíram que em algum aspecto eles eram semelhantes às células rudimentares como forma no nosso organismo, dos seres vivos. Ele teria a composição do que tem nas nossas células. Então, ali, ele começa a perceber que a formação da origem poderia estar começando ali, a origem da vida. Em 1953, Stanley Miller e Harold Urey montaram em laboratório um experimento que imitava as prováveis condições da Terra primitiva, como a Terra era primitiva. Então ele montou um aparelho fazendo uma simulação de como seria a Terra primitiva. Gases da atmosfera primitiva, água no estado líquido e altas temperaturas e faíscas elétricas. Então ele simulou esse ambiente como se fosse a Terra lá quando estava se resfriando, quando estava se formando. Nós temos aqui o aparelho que ele montou. Nesse aparelho nós temos aqui, aqui eu tenho água do mar, água marinha, e ele põe o fogo para aquecer. Quando a água entra em ebulição, o vapor dessa água, ela sobe percorrendo toda essa parte do vapor. Quando ele chega aqui, ele vai receber uma descarga elétrica. E recebendo essa descarga elétrica, ele consegue aí converter parte dos gases primitivos, tendo os gases primitivos como seria o hidrogênio, amônio, metano. Então ele converte essa substância em vapor que volta para cá, passando pelo condensador. Quando ele condensa, ele vai voltar para o estado líquido novamente. A hora que ele vem para o estado líquido, ele vai percorrer e caindo nessa vasilha aqui, a água. Só que essa água, ela já tinha substâncias orgânicas. Então, as substâncias que antes não estavam aqui, agora, devido
essa parte elétrica, ela volta e formou. Então, eles chegaram até aí. Diante disso, eles não conseguiram provar mais que essa água com essas partículas, essas substâncias orgânicas, a formação da vida como ela é. Então, até aí, eles conseguiram provar. Então, nós temos aqui o John Haldane, que ele era o professor do Oparin aí, tá? Até o momento, nenhum cientista conseguiu elaborar um experimento para verificar o passo seguinte, que seria o desenvolvimento, a formação do ser vivo. Como as substâncias simples, como os coacervados, conseguiram a capacidade de se transformar num organismo como ele é hoje, com a capacidade de reproduzir, com a capacidade de desenvolver o metabolismo. Então, a partir daí, ele não consegue mais fazer. Ele só conseguiu até o momento que formou as substâncias orgânicas. A origem da vida ainda é uma questão a ser explicada, mas um fato é certo. Se não existir água, não tem condições de existência de vida. Então, para que haja vida, é necessário que se encontre água no estado líquido. Então, por isso que toda vez que cientistas estão tentando descobrir, que estão falando sobre um planeta e para saber se tem vida lá, a primeira coisa que eles fazem é verificar se encontra água no estado líquido. Pessoal, nós temos que fazer aí os exercícios de aplicação 1, 2 e 3 da página 140, isso para aula ao vivo. Nós temos a tarefa exercícios propostos 4 e 5 da página, aí cortou um pedacinho, a página 141 parece, e para conferir 1 da página 142. Obrigado, professora Piva.